Nós vamos fazer a leitura do Evangelho de Marcos. Geralmente nós fazemos a leitura do Evangelho de Mateus. O texto é o mesmo, tem alguma variação no texto, né? Pouca variação, mas é um texto muito bonito que fala a respeito do jovem rico. Um texto bastante conhecido, e queremos pensar um pouco sobre o que Jesus pode e o que ele não pode fazer na vida de uma pessoa. Nossa preocupação no texto não é tanto observar o jovem rico, mas tentar observar a perspectiva da própria pessoa de Jesus na ocorrência dos acontecimentos conforme narrados pelo Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Marcos capítulo 10, a partir do verso 17, nós vamos ler até o versículo 22. A palavra de Deus nos diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, terás um tesouro no céu, e vem e segue. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos lá. Obrigado, nosso Deus, por este momento. Queremos implorar que a tua graça, a tua maravilhosa mão esteja sobre nós nesse instante, Senhor, e a súplica que fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. O texto é muito conhecido e ele nos fala a respeito da experiência profunda de Jesus com uma pessoa, tanto para Jesus quanto com a pessoa com a qual ele conversou e trocou algumas ideias por alguns instantes. O personagem não tem nome, é uma dessas pessoas que passaram pela vida de Jesus e nós não sabemos muita coisa a respeito da sua identidade. Sabemos aquilo que o texto nos fala, não sabemos se posteriormente o que a conversa que teve com Jesus, se houve algum resultado, se em algum momento de sua vida depois ele fez alguma reflexão sobre o ocorrido. Não temos nenhum registro. Não há nada que indique que depois ele tenha participado do grupo apostólico não, mas dos discípulos de Jesus. Ele certamente, não se sabe se ele fez de fato parte daquele grupo, não se sabe se ele andou após Jesus, não sabemos nada a respeito dessa pessoa, mas sabemos da importância do texto, não só porque é um texto bíblico, mas porque o texto é relatado nos 3 evangelhos. Os 3 evangelhos sinóticos, falam dessa experiência de Jesus com este personagem. Tornou-se central esse personagem na história do cristianismo. E ele tem sido utilizado e mostrado. Eu conheço muitas pessoas que se converteram, se entregaram a Jesus por conta de terem estudado os elementos fundamentais de uma vida como essa, que de certo modo se identifica muito com o nosso tempo presente. Uma pessoa muito cheia de problemas pessoais, tem uma pergunta central para fazer para Jesus, uma pergunta importantíssima, que é a pergunta que todas as pessoas
deveriam fazer, se já não fizeram em relação a Deus, o que devo fazer para herdar a vida eterna. Essa pergunta está muito clara no texto. Depois ele tem um diálogo com Jesus, uma pessoa que aparentemente possuía determinados valores, possivelmente tudo que ele disse acerca daquilo que ele fazia ou não, provavelmente não era bem aquilo, porque ele vivia numa época de profunda corrupção. Era um estado em que somente as pessoas que eram corrompidas pelo sistema político conseguiam manter as suas terras, manter a sua receita, manter os seus bens. Então provavelmente ele não era um homem tão honesto como pensava ser, mas ele declara isso para Jesus, e ele fala para Jesus a respeito da sua experiência de fé. Também é uma pessoa que estava talvez disposta a oferecer algum dinheiro, algum recurso. Pela narrativa do texto dá a impressão de que ele se aproxima de Jesus, e a pergunta que ele fala, que bem farei para herdar a vida, provavelmente estava relacionada a algum recurso financeiro, uma vez que ele via que Jesus andava com os seus apóstolos, discípulos, sem nenhum tipo de paradeiro, sem nenhum tipo de possibilidade de recurso financeiro, vivia das contribuições, vivia dos benefícios que a população ali oferecia para eles, e das caminhadas, e até em algum momento da multiplicação dos pães e peixes que Jesus de fato também acabou fazendo em termos de milagre, que nós conhecemos que a palavra de Deus nos ensina. Então este homem, ele era um homem que ele se aproxima de Jesus, ele provavelmente vendo a situação de pobreza e a forma como Jesus realizava o seu ministério, ele então decide, talvez, querer dar alguma contribuição, uma contribuição em dinheiro, e ele pergunta: que bem farei, talvez, quanto custa isso? Muito dentro da nossa leitura hoje de religião e vida com Deus, porque misturamos tudo, misturamos dinheiro, misturamos preocupação espiritual, misturamos valores, porque às vezes a gente vive de um modo e a gente acha que o modo que a gente vive é o modo certo, mas quando a gente faz uma análise um pouco mais profunda do nosso comportamento, a gente percebe que todos nós não somos tão puros assim nos nossos relacionamentos, não somos assim tão honestos na nossa conduta, e não somos assim tão transparentes como gostaríamos de ser, ou talvez como devêssemos ser. E esse homem, ele é, de certo modo, um representante muito claro de um personagem que poderia ser cada um de nós. E o texto lida bem com esse assunto, e o assunto é muito recontado e trazido de volta nos cultos, nos estudos, porque ele é um homem particularmente importante na história do cristianismo, e muita gente tem, por conta dessa identificação com ele, muita gente tem conseguido superar seus limites, e tem tomado uma decisão de andar com Jesus, não perdendo a oportunidade, uma vez que para aquele homem, naquela ocasião, ele teve uma oportunidade pessoalmente com Jesus Cristo, e ele não aproveitou essa oportunidade. Só que hoje eu gostaria de pensar a perspectiva de Jesus. Eu não queria pensar exatamente nele, embora evidentemente não é possível falar de Jesus sem falar dele no texto, porque é ele que motiva todo o diálogo, todo o encaminhamento que Jesus dá ao texto. É ele mesmo que é o personagem de diálogo, ele é o contraponto, ele é aquele que aparece no texto como sendo o indivíduo necessário para poder trazer para nós toda essa notícia que nós temos a respeito da graça de Deus e dos desafios que a vida cristã nos impõe. E eu queria pensar nesse texto, poderia ter sido outro. Eu estava mais preocupado com o tema do que necessariamente com o texto. Poderia ter apanhado uma outra situação de Jesus, uma outra ocorrência. Talvez até poderia ter apanhado um milagre que Jesus fez, mas eu preferi pegar esse texto porque esse texto ele tem uma pontuação muito interessante quando a gente pensa naquilo que o próprio Jesus Cristo pode ou não pode fazer na vida de alguém. Isso entra um pouco em choque com aquilo que nós pensamos a respeito de Deus, porque notoriamente todos nós sabemos e achamos e pensamos que Deus pode fazer todas as coisas na vida de qualquer pessoa. E quando nós falamos que existe um limite para a ação do próprio Senhor Jesus Cristo na vida de alguém, a impressão que nós temos é que nós estamos tentando retirar de Jesus os poderes que ele possuía. E isso não é verdade. Mas o fato que o texto nos traz essa notícia do que é que Jesus pode fazer e do que é que Jesus não pode fazer na vida de uma pessoa, até onde ele vai, até onde ele pode ir, o que ele pode trazer para essa pessoa, para você, para a minha vida, para a vida de todas as pessoas, o que ele pode fazer é aquilo que está fora do alcance dele. Isso é fora do alcance dele, significa o respeito que ele tem pela vida humana. As limitações de Deus e as limitações de Jesus na sua ação
sempre esbarram na conduta da pessoa e na dignidade, da liberdade do ser humano. O ser humano é livre, e essa liberdade que Deus dá ao ser humano, o Senhor respeita profundamente, e Ele tem esses limites que Ele mesmo impõe à sua ação no mundo. Jesus dialogou com esse homem, e tem algumas coisas que Jesus Cristo fez e pode fazer, e ainda faz, e algumas coisas, ou pelo menos alguma coisa muito importante que Ele definitivamente não pode fazer, e é isso que nós vamos dar uma olhada no texto. O que é que Jesus pode fazer? São muitas coisas que Jesus pode fazer. O texto fala aqui, aquele homem, Jesus pondo-se em caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Então, a postura desse homem era uma postura de se colocar reconhecendo Jesus como alguém importante. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele sabia que Jesus podia responder essa pergunta. Isso é uma coisa que Jesus pode fazer. Uma das coisas que Jesus faz com toda a propriedade, com toda a autoridade, com toda a possibilidade de conhecimento, até porque Ele é o Criador de todas as coisas, é responder sobre a vida. Se você quiser saber sobre a vida, você vai perguntar a quem? Você pergunta a Jesus. Se você quiser saber o que é a vida, na sua beleza, na sua profundidade, o que é viver com qualidade, o que é viver realmente com dignidade, o que significa viver com qualidade de vida, em termos de ter assim uma imagem, uma restauração da própria autoimagem, o que significa você viver uma vida que seja uma vida prazerosa, uma vida que dê a você uma situação de você sentir-se bem com a vida que você vive, de você olhar para você e saber exatamente quem você é, o que você fez, o que você não fez, ter a sua liberdade de escolha das coisas que você toma, em termos de não ser escravo das coisas que o mundo te aprisiona. Se existe alguém que pode responder sobre essas coisas, é a pessoa de Jesus. O próprio Jesus Cristo trabalha em todo o texto dele, todo o ministério dele, tentando responder a pergunta sobre a vida. Se você quer saber então o que é a vida, você não pode perguntar para outra pessoa a não ser sobre Jesus. Jesus responde sobre a vida. E a pergunta que o texto faz é exatamente essa. Ele chega para Jesus e fala: Jesus, eu vou perguntar uma coisa para o Senhor que eu sei que o Senhor pode responder. O que eu faço para herdar a vida eterna? Ele não está perguntando para Jesus se Jesus pode dar a vida eterna para ele. Ele já sabe que sim. Ele não está respondendo, ele não está perguntando para Jesus se Jesus é mestre. Ele sabe que ele é mestre. Jesus responde que não, que bom mesmo é só Deus. Mestre sim, mas bom não. Mas ele sabe com quem ele está dialogando. Ele sabe que Jesus pode fazer isso por ele. Essa é a pergunta. Ele procura a pessoa certa, faz a pergunta certa, no momento certo, tendo desejo de consertar talvez a própria vida. Talvez ele tivesse a intenção de dar alguma coisa, um benefício. Talvez a visão dele de reino de Deus fosse comprar o reino. Tem muita gente querendo comprar o reino com dinheiro. Tem muita gente querendo comprar o reino com as suas próprias atitudes. Tem gente querendo comprar o reino com a sua postura, em termos de vida e tal, etc. A pessoa é boa, uma boa pessoa, dá esmola, socorre o pobre, e acha que pode comprar o reino de Deus através dessas atitudes. Mesmo que a vida dela, outras coisas estejam completamente erradas, ele sendo uma pessoa honesta, assim, no sentido de socorrer o aflito, de ser uma pessoa engajada politicamente, ele já acredita que ele está cumprindo o seu papel social, mesmo que ele não seja uma pessoa honesta em termos de família, em termos de educação de filhos. Ele é capaz de distinguir uma coisa da outra. Isso é muito fácil, pode ser muito visto isso daí no âmbito do meio político. O meio político é o meio político, ele criou uma ética própria. Ele criou uma ética em que ele pode ter, uma pessoa pode ter uma vida moral completamente desregrada, desde que ele seja uma pessoa participativa na sociedade, que ele dê uma contribuição para ajudar o pobre, e ele acha que uma coisa, de certo modo, resolve o problema da outra. Então tem muita gente querendo comprar o reino de Deus com dinheiro, com comportamento, com estereótipos, com uma maneira da pessoa se apresentar na sociedade, com máscaras, e aí o reino de Deus ele não se preza a esse tipo de coisa. Então ele se aproxima de Jesus e conversa com Jesus e fala: eu sei que o senhor pode responder isso. Jesus falou: eu posso mesmo. Eu posso responder. Essa pergunta eu respondo para você. Se você perguntou para a pessoa certa. Se tivesse perguntado para outra pessoa talvez não soubesse responder. Mas isso eu sei responder para você, sim. Eu vou responder para você. E daí Jesus responde a pergunta dele. Jesus responde. Jesus olha para ele e fala assim: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe.
e Mateus acrescenta mais um ou outro. Ele, porém, respondendo, disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus pode ensinar para você, Jesus disse para ele, a respeito das virtudes. Pode sim. Jesus pode falar para você, por exemplo, que existem coisas na vida que são essenciais e que são exatamente as coisas em que as pessoas mais erram e mais acabam sendo engolidos pela tragédia da vida por causa disso. O texto fala: não adulterarás. Quantas pessoas não têm sofrido na vida por causa disso? Quantas pessoas hoje você conhece? Eu conheço uma multidão de pessoas, gente, casais que separaram, gente que sofreu, filho que saiu com canto. Eu mesmo sou filho de pais separados, eu sei o que é que isso significa, desde pequeno, sozinho, abandonado, o pai que vai embora, larga 7 filhos. Não sei como é que um homem de caráter é capaz de fazer uma coisa dessa, porque tem sentimento, porque não gosta mais da esposa, larga filho. Como é que pode fazer uma coisa dessa? O sujeito chega lá e fala: não amo mais a minha esposa, mas depois que encheu a mulher com 7 filhos, não tem mais devia ter apenas a dignidade, a hombridade de dizer para mim, para ele mesmo: olha, eu tenho tudo bem, não gosto mais da minha esposa, fazer o quê? Mas eu tenho filho para cuidar, né? E as pessoas fazem isso. Então, e o que se erra nisso na vida? E as famílias, nas escolas, o que a gente recolhe de criança abandonada, criança sem pai, criança sem mãe, criança que foi violentada. Hoje mesmo no jornal saiu uma notícia de um avô que violentou as 10 netas. Olha como é que pode uma coisa dessa? Está no jornal de hoje. Só abrir lá o jornal do Cruzeiro do Sul, você vai ver a reportagem lá do avô, 56 anos de idade. Não era tão menino assim não, mas era do que eu, o sujeito, e violentou as 10 netas. 10 netas. Ele te violentou todas. Como é que pode? Não adulterarás. Qualidade de vida. Você sabe disso. Você sabe que você não pode fazer isso. Qualquer pessoa sabe disso. Se você sair na rua e perguntar para uma pessoa assim, mesmo sem que ela não tenha nenhuma crença, que ela não esteja envolvida com nenhum tipo de religião, perguntar assim para ela: o que você acha do adultério? É capaz até que em alguns casos, algumas pessoas que não estão envolvidas com religião nenhuma, pode ser até que elas sejam muito mais rígidas em alguns momentos e muito mais decididas na resposta do que outras que aparentemente já estão convivendo com o Senhor e às vezes não tem tão claro isso no coração e não tem tão claro isso na mente. Não adulterarás. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Uma outra coisa que você pode fazer: não matarás. Não matarás significa tudo aquilo que Jesus mesmo fala no Sermão do Monte. Não matarás. Você vai ter que ter bom relacionamento. É mais importante você conviver com a pessoa do que você prestar um culto a Deus. Se você tem problema com uma pessoa, se você tem problema de dificuldade, se você tem barreiras, o culto seu, essa barreira, ela impede você de ter uma adoração perfeita diante de Deus. Então você precisa se reconciliar primeiro com o irmão. Está lá em Mateus, é escrito isso em Mateus. O seu culto não é importante, o importante é a sua convivência. Vale mais a sua convivência, o seu relacionamento, o seu perdão, o amor ao próximo, do que o culto que você presta a Deus. Mas isso vem desde a época dos profetas. Misericórdia quer e não sacrifícios. Na época que já se falava tanto nessa ideia de o que é mais importante, se é o ser humano, se é o culto a Deus, e a Bíblia responde isso com muita clareza. O ser humano, ele é fundamental, e o seu irmão é fundamental para você e para mim. Jesus fala isso: não matarás, não furtarás. Coisa simples. Quantas pessoas não sofrem por causa disso? Seja um furto de fato, né, de alguma coisa que é furtada mesmo, ou seja, o tentar furtar o espaço, furtar, ocupar o espaço que não lhe pertence, furtar a dignidade do outro, e vai por aí fora tanto tipo de furto que pode ser feito. Não dirás falsos testemunhos. Jesus pode responder isso para você: não faça isso, você não pode fazer isso. Não fale das pessoas, não crie injustiça, não defraudarás alguém, não faça isso, não prejudique as pessoas, honra teu pai e tua mãe. São exemplos de recomendações que vêm lá do Antigo Testamento, que Jesus muito bem sabia. E Jesus pode ensinar você que isso não deve ser feito. Ele pode ensinar isso para você. Eu sei que a sociedade não aprendeu isso ainda. Eu sei que nós ainda não aprendemos isso devidamente. Nós ainda temos tropeços quando nós falamos desses valores. Todos nós aqui temos as nossas dificuldades. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Essas coisas todas para nós são desafios ainda. Mesmo aqueles que já têm andado com Jesus sabem muito bem que a vida precisa ser muito aprimorada para a gente conseguir ter uma vida que responda a
a esses desejos de Jesus. Mas Jesus pode fazer isso. Ele pode responder sobre a vida eterna, ele pode lapidar os mandamentos, ele pode ensinar para você o que são virtudes, ele pode falar para nós como a gente deve andar, e isso aqui de maneira genérica, para todo mundo, é para você, é para mim, é para o meu vizinho, é para o sujeito que mora do outro lado da cidade, é para aquele que eu não conheço, é para o indivíduo que mora lá na Índia, é para todo mundo, de todo tempo, em todos os lugares. Os mandamentos são os mesmos e são iguais para todas as pessoas. Essa é a ideia do texto. Então Jesus pode fazer isso. Ele pode dar uma recomendação que ele acha que se todo mundo andasse nela, a vida seria outra. Se nós tivéssemos isso praticado e defendido na sociedade de livre vontade para todo mundo, não precisaria de polícia, não precisaria de segurança, não precisaríamos ter insegurança na vida. Nós saíríamos à noite, iríamos passear à noite na cidade de Sorocaba, não teríamos prostituição, teríamos crianças brincando nas praças, teríamos namorados sentados nos bancos, como na época em que eu era jovem, que a gente ia para a praça pública namorar. Os bancos da cidade de Rio Claro, tinha lá não sei quantos bancos, até hoje estão lá, hoje são ocupados por drogados, por bandidos, por não sei o que. A gente ficava sentado naqueles bancos, dando volta na praça, as meninas uma do braço com a outra, dava o braço com a outra. Naquele tempo podia uma menina andar abraçadinha com a outra, hoje não pode mais, né? Hoje a situação é tão complicada que uma menina abraçadinha com a outra, a pessoa já fica pensando, às vezes, outras coisas a respeito desse assunto. Nem menina abraçadinha, rapazes andavam juntos, conversando, batendo papo, desfilando. Vai fazer isso hoje. Por quê? Porque a miséria humana criou essa situação degradante. Hoje, esses dias aí a polícia invadiu a Cracolândia em São Paulo, para poder finalmente tentar resolver o problema da Cracolândia. E no jornal de hoje também tem lá uma notícia sobre isso. Não adianta nada, você agride a Cracolândia, que lá se espalha, vão criar 10, 15 polos de dependentes químicos espalhados pela cidade de São Paulo. Talvez fique até pior do que já estava, mas enfim, está lá a polícia ocupando a Cracolândia. Então, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não ofenderás alguém, honra teu pai e tua mãe. Se a sociedade nossa como um todo, independente de ser cristão, não, isso não interfere, seguisse isso, 99,999% da sociedade, tudo isso já estaria resolvido, porque tudo isso é recomendação para todo mundo. Mas Jesus pode, além de fazer isso, ele pode fazer a leitura do seu coração. Além de dar essas recomendações gerais, amplas, que são recomendações abertas para todas as pessoas, Jesus faz uma recomendação específica para aquele indivíduo. E aí ele visita o coração dele. E aí então você tem que perguntar qual é a preocupação sua, porque daí você tem que avaliar qual é a sua necessidade. A necessidade daquele homem era isso que Jesus coloca aqui no texto, que a gente sabe muito bem. Ele responde para Jesus: tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus olhou para ele e falou: falta de uma coisa, para você falta isso, para você falta você vender tudo que você tem e dar aos pobres um pedaço do tesouro no céu. Eu sei o que está faltando para a sua vida. Então Jesus pode responder isso para você. Jesus pode responder o que está faltando para a sua vida. De repente você não é uma pessoa tão rica a ponto de deixar de seguir a Jesus por causa das riquezas. E bem pode ser que pelo discurso hoje da igreja, você queira seguir a Jesus exatamente para ter riqueza, o que é um absurdo, né? Mas evidentemente hoje se divulga muito isso. E venha para a igreja, porque vindo para a igreja você vai ficar mais rico. Venha para a igreja, porque vindo para a igreja você vai ser uma pessoa que vai comprar um carro novo, vai comprar uma casa nova, e você vai ter os seus problemas de dívidas todos resolvidos. É assim que se pronuncia na televisão, assim que os testemunhos são falados. Então pode ser que o problema daquele homem, e naquele caso era mesmo, era o problema do dinheiro, mas na sua vida eu não sei qual é. Então Jesus pode responder qual é o problema da sua vida. O que impede você de ter uma experiência de profundidade com Deus? Talvez seja o seu fato de você ter tido na sua vida uma experiência tão negativa de alguém que um dia serviu o Evangelho, que se apresentou a você, e que você teve uma decepção tão grande com ele, que você não quer nem saber falar de igreja. Eu encontro muita gente assim. Eu encontro pessoas que notoriamente tiveram assim uma experiência tão ruim com alguém que participava de uma certa comunidade religiosa, independente de qual seja, em qualquer circunstância, seja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, ou qualquer outra, e de repente a pessoa viu naquela pessoa uma conduta tão errada que aquilo lá prejudicou a sua experiência de fé. Pode ser que Deus queira tirar isso do seu coração, pode ser que isso esteja impedindo você de ter uma experiência de vida com Deus.
Pode ser que você esteja com medo do discurso da igreja. Afinal de contas, você liga a televisão, a igreja só fala em dinheiro. Aí liga outra televisão, outro canal, só fala em dinheiro. E daí você fica ouvindo falar de igrejas, de bispos, de pastores que andam de avião para cima e para baixo, viajando em avião próprio. Cada um deles tem um jatinho. Esses dias eu vi uma reportagem, a disputa de jatinho. A gente disputa Fusca, né? A gente disputa carro, né? A gente tem um carrinho um pouco melhor, um pouco pior, disputa avião. Tem uns que o avião é maior, menor, o outro é o Learjet, não sei das quantas, e vem lá o conforto de bordo e tal, etc. E aí você fica olhando aquilo lá, você fala, gente, eu vou fazer parte de uma igreja, será que eu vou ter que estar envolvido com esse tipo de coisa? E você tem uma visão de igreja e uma visão de reino de Deus que é distorcida por causa dessa situação. Pode ser que seja isso o problema, pode ser que esse seja o problema do seu coração. Pode ser que o seu problema do seu coração seja um problema religioso mesmo. Eu já conversei com pessoas que faziam parte de uma certa tradição religiosa e elas de repente não queriam mudar de religião, porque os pais delas, os avós, os bisavós, todos faziam parte daquela religião. Ela foi batizada naquela religião, ela segue aquela religião, ela está firme naquela religião, ela tem angústias, porque aquela religião não responde às perguntas que ela faz, mas ela não consegue mudar por uma questão de tradição religiosa. Pode ser que o seu problema seja esse. Pode ser que o seu problema esteja relacionado a isso. Pode ser que o seu problema seja um problema tão de angústia pessoal, de tanta dúvida sobre fé, sobre Deus. E você encontra isso nas academias, nas universidades, nas faculdades. As crianças que passam pelos cursos e que começam a cheirar a intelectualidade, né? Nem bem entrou no primeiro ano, já está duvidando que Deus existe, né? Nem pisou o pé ainda no primeiro ano da faculdade, e já é capaz de levantar as indagações, e deve mesmo levantar as perguntas. Mas de repente a pessoa passa por crises assim. Eu conheço jovens que atravessam esse tipo de dúvida e de angústia. E pode ser que o seu problema seja esse. Eu não sei qual é o seu problema, mas pode ser que você tenha um problema que só Jesus pode responder, e só você pode responder para Jesus. No caso daquele homem, tornou-se público. Jesus olhou para ele e falou: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Jesus pode saber o que passa no seu coração. Jesus pode identificar aquilo que angustia a sua vida. E você não precisa falar para ninguém, você pode falar só para Ele. Olha que coisa boa. Você não precisa vir aqui à frente. Você não precisa chegar aqui à frente e falar: pastor, eu quero confessar o meu pecado. E vir aqui publicar e falar para todo mundo o que você fez, o que você não fez. Você não precisa fazer isso. Você não tem que tornar público aquilo que se passa na sua vida. Mas Jesus pode ver o que você passa. Jesus pode fazer a leitura das suas emoções. Jesus pode fazer a leitura dos seus pensamentos. Jesus pode saber aquilo que angustia a sua vida. Jesus sabe por que você veio, sabe quais as perguntas que você tem e sabe os bloqueios que você possui. E você pode conversar com Ele a respeito disso. E só Ele pode responder para você. Você não precisa falar para mim, você fala para ninguém. Conversar com Ele sobre isso. E aquele homem tinha um problema na vida dele, que era o problema do dinheiro. E era um problema tão ruim porque teve uma hora que ele teve que escolher. Ele falou: eu fico com dinheiro, eu fico correndo de Deus. E ele olhou para uma coisa, olhou para outra, olhou para uma coisa, olhou para outra, pensou de novo e refletiu outra vez e ficou olhando uma coisa para outra. Mas eu tenho muitas propriedades, mas será que eu posso andar por Jesus? Será que uma coisa elimina a outra? Nesse caso, sim, uma coisa elimina a outra, porque o problema dele era o dinheiro que ele tinha. Ele se achava uma pessoa muito bem assentada na vida, e ele não queria se desfazer daquilo que ele possuía. Jesus então deu um desafio para ele. E é interessante o texto bíblico que Jesus fala para ele: você vai dar aos pobres, eu quero relatório, não traga o nome de ninguém, não diga para que associação você deu dinheiro. Eu não quero saber se você entregou para o Lar Batista não sei o quê, ou para o Recanto dos Avós não sei onde, ou se você encontrou alguém na rua e deu todo o dinheiro para essa pessoa, se você levou essa oferta na favela, se você mandou presente de Natal de Papai Noel para as pessoas carentes, se você comprou cesta básica e levou para o teto, se você não quer saber o que você fez, o que você vai fazer com isso não me interessa. Eu quero você, e também não quero o seu dinheiro. Olha só, eu quero você e só você. O dia que você se livrar desse dinheiro que atrapalha a sua vida, aí você vem. Olha, faça isso. Jesus pode fazer isso. Ele pode fazer a leitura do seu coração, ele pode entender pessoalmente, dentro do seu coração, aquilo que é a sua dúvida. Ele dá tanto recomendações gerais: não adulterarás, não matarás, não furtarás. Isso para todo mundo, para você, para mim, para todo mundo. Agora, tem coisa que ele vê seu coração, analisa, descobre e sabe e desafia você a tomar uma decisão. E só você pode conversar com ele, só você pode colocar diante dele e perguntar para ele e responder diante dele qual é o desafio que ele tem para você.
para você poder segui-lo, para você andar nos caminhos do Senhor. Ele pode fazer isso. Ele pode responder perguntas sobre a vida eterna, e só Ele responde. Ele pode dar recomendações gerais para que a nossa vida seja melhor. Ele pode. E Ele pode analisar o seu coração e saber o que martiriza você e que impede você de tomar uma decisão de andar com Ele. Ele também pode fazer isso. Ele sabe dos seus pecados, Ele sabe das suas angústias, Ele sabe das suas lutas, e você conversando com Ele, Ele responde. Vai depender muito da decisão que você vai tomar. Agora, Ele não pode fazer isso. Ele não toma a decisão por você. E aqui está no texto exatamente essa situação. O texto é muito bonito, por isso que eu escolhi o texto de Marcos. O texto fala assim: e Jesus, olhando para ele, o amou. Essa expressão de Jesus foi mais ou menos assim: olha, eu vou dar um desafio para ele, mas ele não vai conseguir. Eu sei que ele não vai conseguir. Eu não vou poder fazer nada. Jesus olhou para ele e o amou. Olha, vai, vou falar, mas você não vai conseguir. Jesus olhou para ele e o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem o céu. Mas ele, contrariado com essa palavra, foi embora. E Jesus não pôde fazer nada. Nada. Jesus ficou olhando aquele homem pelas costas. Aquele homem que havia se ajoelhado, levantou, deu as costas e foi embora. Deve ter sido muito doído para Jesus, né? Eu fico pensando, às vezes, quando alguém vem falar comigo sobre algum problema que a pessoa está atravessando, e eu fico com aquela sensação de impotência. Como é triste isso. Eu tenho acompanhado a história de uma jovem que tem sofrido muito menina ainda. E às vezes Jesus não me tem acompanhado, nós somos cuidados juntos. E a gente fica com aquela angústia de impotência. Você querer aconselhar e depender do outro para tomar a decisão que você sabe que ela deveria tomar e ela não toma. Você já fica triste, porque você fica até triste consigo mesmo, fica triste com a gente. Ou seja, eu gostaria, mas se pudesse pegar esse negócio com a mão, eu pegaria com a mão e faria. Os filhos que a gente tem, se a gente pudesse pegar os filhos e falar: filho, não faz assim, vamos fazer desse jeito aqui. Mas a gente, até mesmo com os filhos, a gente chega, fala, aconselha, e às vezes fica torcendo por eles e a coisa às vezes não vira. A gente sofre por causa disso. Você imagina Jesus. Jesus foi abandonado, ele, mais do que Jesus, abandonado por uma pessoa que olhou para ele e falou: para mim isso não dá. Ele foi embora. E Jesus não pôde fazer nada. Você não pode fazer. Ele não pode mudar o seu coração. Ele não pode tomar a decisão por você. Ele não pode pegar com a mão você e falar: meu filho, não é assim. Vou dizer para você como que faz. É assim. Ele não pode fazer isso. Ele pode responder a você as perguntas sobre a vida eterna. Só ele responde. Ele pode dar recomendações gerais sobre uma vida
que é uma vida com qualidade de vida, que se você abraçar essa qualidade de vida, independente de você ser cristão ou não, se você viver com elas, você vai estar muito bem. Vai ser bom para você e para a sociedade. Recomendações gerais que todo mundo deveria obedecer e seguir. Mas ele pode fazer a leitura do seu coração. Ele pode dizer o que você tem no coração, o que você passa, o que você pergunta, o que você precisa. Mas ele não pode tomar decisão por você. E essa decisão é sua. Isso acontece não só com as pessoas que não entregaram o coração para Jesus, acontece com as pessoas que são de Jesus. Você olha o pecado, você namora o pecado, e você deseja o pecado, e você resolve abraçar o pecado, e ele não te impede de fazer isso. Mesmo que depois você venha colher os frutos do seu pecado, ele não impede você de fazer isso. Porque ele respeita a sua liberdade, respeita a sua dignidade e respeita a sua decisão. Jesus pode responder à vida, ensinar virtudes, conhecer o que passa no seu coração, mas ele não pode fazer por você aquilo que você tem que fazer, que é tomar a sua decisão de andar com ele e de estar ao lado dele. Mas Jesus não pode fazer. Isso é você que tem que fazer. Sou eu que tenho que fazer. Nós que estamos aqui temos que optar pela vida santa diante de Deus. Nós podemos fazer isso. Devemos fazer isso. Mas é uma coisa que só você pode fazer. Nos abençoe. Tudo por Cristo. Trazemos tudo que é por Cristo.